Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos. Aliás, Arthur, você é meu professor online de QGIS, né? Porque eu aprendi QGIS no seu curso aí da Jaedu. E talvez o curso foi tão bom que você viu que nem tive dúvida para te perguntar, né? Então, porque eu aprendi bastante. Muito bom o seu curso, viu? Muito obrigado, Margareth, muito obrigado. Você também é muito bom. Fiz também o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E eu tenho algumas dúvidas até, tá? Vamos deixar para o bate-papo, vou te perguntar algumas coisas. Parte burocrática, né? Tá. Legal. Quem sabe o pessoal aí que está participando tem umas dúvidas parecidas, a gente já aproveita aqui esse bate-papo, já mata vários coelhos com uma cajadada só, né? Legal, pessoal. Já feitas as apresentações, eu vou só dar uns recadinhos aqui, que a gente vai disponibilizar o replay desse bate-papo aqui, mas fique conosco ao vivo aí para poder mandar seus comentários, mandar suas dúvidas. A gente já tem aqui Matias online, o Edson, o Bernardo, Esaú, o pessoal está chegando aí, muito bem-vindos, fiquem conosco. Eu peço para vocês foco, né? Aproveite esse tempo que a gente vai passar juntos. E a gente vai enviar também certificado de participação. Então, quem precisar, a gente envia daqui a no começo da próxima semana, né, a gente envia os certificados de participação. Ok? Pessoal, apesar de ser um bate-papo, né, bem descontraído aqui, mas eu vou compartilhar minha tela, porque eu preparei aqui um PowerPoint aqui bem rápido mesmo, para apresentar para vocês. Deixa eu só... Peraí que eu... Beleza, está mostrando minha tela já aqui. Eu preparei umas dicas, pessoal, já que está chegando o Black Friday, tem muita Black Fraud por aí também, né? O pessoal pagando metade do dobro. Então, a gente preparou aqui umas 10 dicas para não cair em cilada na Black Friday. É bem rapidinho mesmo. A dica número 1 é ficar por dentro dos preços, né? Então, na verdade, tinha que ter começado um pouco antes, né? Então, nas semanas que antecedem a Black Friday, ficar bem conhecendo os preços para não cair naquela cilada, né, de aumentarem o preço em cima da hora, e aí fazendo pela metade e você achar que está pagando a metade, na verdade não é, né? Então, a dica número 1 é essa, conhecer muito bem os preços. A dica número 2 é saber o que você vai comprar, não comprar só por impulso, só porque está barato, né? Tem bem, de preferência até anotar, né? Ter uma listinha que aí não tem como fugir da lista. A dica número 3 é ficar ligado em horários, né? A Black Friday, claro que tem muita loja aí que já adianta, faz esquenta e tal, mas para começar, né, meia-noite, então meia-noite e 1 ali, já baixa os preços, e tá aí com o computador em dia, né, internet de banda larga, tem questão aí técnica mesmo. A dica número 4 é aproveitar para antecipar as compras de Natal, então é uma boa oportunidade para já fazer as compras aí, garantir os presentes. Dica número 5 é aproveitar os eletrônicos, né? A Black Friday, geralmente aí os eletrônicos estão com descontos bem atraentes, então fica aí a dica. A dica número 6, renovar a sua biblioteca, aproveitar para comprar livros da sua área, livros aí de desenvolvimento pessoal. Tem gente que tem preconceito aí com autoajuda, tem muita autoajuda ruim, mas tem livro muito bom também, então aproveite essa época. A dica número 7 é buscar referências, então dá uma pesquisada, né, nesse site que você vai comprar, para saber se ele é confiável, pergunte, vai em fóruns aí na internet que você acha bastante informação sobre onde você vai comprar. Dá uma olhada também na política de troca e devolução, as lojas são obrigadas a trocar caso você veja algum defeito, até se você só se arrepender de uma venda, você pode trocar, mas é bom dar uma olhada sempre na política de privacidade também. Dica número 9, essa aqui é bacana, ó, preferir o pagamento no cartão. Por que isso, né? Porque é muito mais fácil você cancelar alguma coisa, você pedir estorno, se você fizer no cartão. Então, sempre que possível, prefira o cartão, e aí também geralmente dá para parcelar sem juros também. E essa aqui é meio óbvia, né? Mas guardar os comprovantes por um bom tempo, né? Porque se você precisar fazer alguma troca, você tem a nota fiscal. Agora, tem 5 dicas de bônus aqui,
em relação a cursos online. A primeira é pesquise, busque informação o máximo que você puder, né? Pergunte em grupos, aí, em redes sociais, WhatsApp, que você participe, para ter bastante referência. Em relação a cursos, né, dê uma olhada na qualidade do material, veja se tem alguma degustação, algum vídeo que dê para você já conhecer, né, como que é o ambiente de aprendizagem dos cursos que você está buscando. Isso é essencial para você conseguir acompanhar bem, né, os cursos. Verifique se você vai ter suporte, né, porque tem muito curso por aí que o conteúdo é disponibilizado e aí você fica meio sozinho, meio perdido mesmo, caso você tenha alguma dúvida, caso precise de ajuda. Então, veja se tem suporte por chat online, ou e-mail, ou telefone, ou Skype, ou tudo isso, né, WhatsApp, grupos em redes sociais. Isso é importantíssimo para você tanto pedir ajuda, como até interagir, né, com tutores, com outros alunos. Isso é essencial. Aqui eu já tinha falado, né, sobre autores, instrutores, tutores. Tente conhecer quem que são as pessoas por trás desse conteúdo, quem que são os instrutores dos cursos que você está buscando, porque é essencial também que você estude com os melhores do mercado, você veja se eles são realmente autoridades em suas áreas de atuação. E aqui eu já comentei um pouco também, né, buscar contato com os alunos e ex-alunos para saber a opinião deles sobre os cursos. Isso é essencial. Bom, ficaram aí essas 15 dicas, né, para não se dar mal na Black Friday, né, aproveitar ao máximo a Black Friday. E agora a gente volta, então, já com câmera aberta aqui, para a gente falar sobre oportunidades do setor. Eu vou convidar a Margarete a falar primeiro, que ela está... A Margarete, pessoal, ela ficou o dia inteiro hoje dando um curso de georreferenciamento de imóveis rurais aqui. Então, deve estar bem cansada aí, mas, como a gente fala aqui no Jaeduc, com a Margarete não tem tempo ruim. A gente convida, ela vem, ela aceita e participa com o maior bom humor aí. Então, eu agradeço, Margarete, pelo seu empenho aí, depois de um dia inteiro de curso, aqui participando com a gente. Mas aí eu já adianto, já jogo uma bola aí, levanto uma bola para você cortar, Margarete. Anteontem, né? Não, dia 20, mudou o limite do georreferenciamento de imóveis rurais, né? Então, propriedades menores agora já são obrigadas também a fazer georreferenciamentos. Só isso já é uma oportunidade grande, aí, um mercadão que está se abrindo, né? Além disso, que outros mercados você tem visto aí que são oportunidades para quem trabalha com gel? Eduardo, de modo geral vai mudar, assim, de 250 para 100 é uma mudança brusca, né? Está lá em cima e, de repente, for para 100. Hoje, no curso, a gente ainda falava, porque São Paulo, Paraná, Santa Catarina, aqui no Sul, né, as áreas são menores. Então, você já vê por que o pessoal está nessa correria atrás de curso. Depois do dia 20, o pessoal está atrás de curso, né? Então, justamente porque vai aumentar o mercado de trabalho, os bancos já estão mais exigentes, né? A gente vê os webinários aí, nossos colegas que trabalham com banco, o tanto que os bancos já estão exigindo já referenciamento. Então, assim, para toda a área, né? Para o nosso meio, para engenheiro, engenheiro florestal, cartógrafo, agrimensores, então, assim, porque o georreferenciamento, ele não envolve só o gel. Quando se obriga a fazer o gel, diretamente está se obrigando a fazer o CAR e atualização do CCIR. Então, são áreas assim, o gel não anda sozinho mais. Então, como você vai fazer um gel, ele vai ter que ser averbado. E com a averbação, vai se exigir o CAR. Fazendo a atualização, fazendo gel, muda-se a área, por mínimo que seja. Então, requer a atualização do CCIR. Então, assim, não muda só o gel, muda-se o pacote todo. Então, assim, arrasta tudo junto. Então, a gente tem que estar se preparando, por quê? Porque aumenta os profissionais, né? O pessoal está se qualificando mais hoje em dia, então, assim, melhora para todo o pessoal que trabalha com, em tudo, né? Licenciamento ambiental, agrônomos, engenheiro florestal, professores,
Até na engenharia civil também, né, aumenta. Por quê? Porque muitos engenheiros civis têm habilitação para referenciamento. Então, a gente não sabe, assim, para nós profissionais, graças a Deus não prorrogou, como se era de se esperar de não prorrogar mesmo, né? O georreferenciamento, eu costumo dizer que ele vai muito bem, graças a Deus. Tanto que vai bem que não é necessário prorrogar. O que nós temos de dificuldade, às vezes, é um tratamento no CIGEF, uma demora em liberar uma análise, de sobreposição, um desmembramento, então, mas devido à falta de funcionários do próprio INCRA, né? Mas não sobre o sistema, né? O sistema travar é até normal, porque a quantidade de dados dele é enorme. Então, nada mais aceitável do que travar, né? Mas o travamento também sempre são rápidos. Então, assim, bem, Arthur, muda o pacote todo. Então... Mas, Margarete, queria te fazer uma pergunta sobre a parte de conservação ambiental. Você diminuiu a exigência, agora são 100 hectares, mas as áreas elas continuam as mesmas, dos módulos fiscais, com a reserva legal, aquela questão? Ficou a mesma coisa? A mesma coisa. O que muda, assim, em relação... O que muda, não. O que continua, assim, que tem que se prestar atenção é a legislação estadual, né? Quanto a esses 20 hectares, né? Por exemplo, 20... porque tem região que é 35, outra 50, 80 e tal, né? Mas, por exemplo, em Goiás, qualquer imóvel, ele pode ter área consolidada, pode ter área que foi desmatada entre 2008 e depois de 2008, todo imóvel é obrigado a ter os 20%. Então, aqui em Goiás não se dispensa para ninguém. Então, quer dizer, dizem que iniciou a conferência, né, a análise. Se realmente iniciou, muita gente não sabia disso, então vai ter que regularizar agora. Mas quanto ao carro, não mudou nada. Ah, que bom. Entender o telefone. Oi. Oi. Aproveitando o gancho aí que a Margarete falou sobre prazo, né? O georreferenciamento, ainda bem que os prazos são cumpridos, né? Eu estava hoje mesmo falando com o pessoal no grupo de CAR, no WhatsApp, que eu perguntei como é que estava o CAR, né, que se tinha dado uma esfriada. E o pessoal falou que esfriou mesmo, porque primeiro que o prazo teve uma prorrogação, né, que já desmoralizou. E agora, quando prorrogou de novo, jogou para fim de 2017, com possibilidade de ser prorrogado novamente, né? Então, o CAR está totalmente desmoralizado, né, o prazo. Como é que você tem visto isso, Margarete? Não, diga lá, Arthur. Não, eu vejo também a falta de comunicação do INCRA. Quando eu trabalhava na Metrocúbico, que é uma empresa terceirizada aqui de mapeamento de estrada, né, de fazer a topografia nas estradas, eu estava lá em Taubaté e tinha um ruralista, né, fazendeiro lá, que queria georreferenciar o imóvel dele, queria colocar no sistema do INCRA para poder ter acesso a crédito, para poder se regularizar. Ele não sabia nada de georreferenciamento, de como realizar esse serviço. O cara completamente alheio ao que estava acontecendo. Então, né, Margarete, o INCRA, eu acho que peca nesse sentido, na comunicação, de como atingir a todo mundo, todos o meio rural não tem internet. Difícil, né? Até tem, né? Tu vai pro centro ali mais próximo, mas não tem internet. Então o cara ele vai ficar sem ter que fazer, sem estar registrado a sua propriedade, sem poder explorar economicamente, enfim. Não, na minha opinião, assim, eu acho que esse cara que eu vi na estrada, ele estava completamente alheio a essa questão aí do cadastro. Falta um pouco de comunicação aí do INCRA. E não é só nem em relação ao INCRA, por exemplo, tem vários proprietários que não sabem qual o objetivo do CAR, que é a obrigatoriedade dele de fazer o CAR, né? Então, assim, existe essa falta de comunicação do próprio governo que não divulga, por exemplo, abaixou os imóveis para 100, você não vê uma divulgação, você não vê nada que atinja eles, como você está falando, né? Então, às vezes, o pessoal está lá no imóvel dele, ele não sabe, ele tem uma surpresa quando ele necessita de um financiamento, quando ele vai fazer, por exemplo, um desmembramento, ele vai vender uma parte ali do imóvel, então, assim, ele realmente não tem conhecimento
sobre o georreferenciamento e muito menos sobre o CAR. Sobre o prazo que o Eduardo falou, essas prorrogação realmente deixa no descrédito, né? O que sem crédito, que foi o CAR, cada vez vai acabando mais em crédito. Fala aí, Arthur. Não, isso também se reflete também naquela questão do crédito agrícola, né? Nas imagens satélite, né? Agora o Banco Central está exigindo, né, produto de censuramento remoto agora para poder liberar o crédito. Também a resolução, ninguém fala nada, ninguém sabe qual é a resolução também, a comunicação é tudo, entendeu? Então, o Breno comentou aqui que não se trata de, na opinião dele, de que seja desmoralizado, pois o assunto CAR vai além do georreferenciamento. A desmoralização que a gente fala, Bruno, eu não sei a opinião do Arthur, mas do Eduardo, é o seguinte, é porque quando se lançou o CAR, por que ele nasceu desacreditado? Porque ele não nasceu, você tendo a obrigação de assinar um RT, de apresentar um RT, qualquer pessoa continua podendo fazer o CAR, e o CAR é legislação, particularmente, eu acho a legislação do CAR muito complexa, porque do georreferenciamento não é complexa. Você tem as normas, você tem a Lei 6.015, você tem os manuais. Eu costumo dizer o seguinte, que todas as dúvidas no georreferenciamento você acha. As dúvidas é porque a gente, às vezes, não procura. Mas se você tem dúvida quanto ao CIGEF, que é o manual do CIGEF, que é completíssimo. Tem os manuais, tem tudo, às vezes a gente que não procura. Mas o CAR, não, você vê uma legislação, você acha que está tudo bem, só que em cima daquela legislação federal tem a legislação estadual. E tem também o seguinte, a falta de conhecimento, não se profissionaliza, porque às vezes a pessoa, porque como qualquer um pode fazer o CAR, ele não precisa ser de ser um engenheiro, nem um técnico, um engenheiro florestal, ele não precisa de ser formado em nada, mas ele pode ser um estudioso de leis. Aí, vamos respeitar, porque se ele não é de meio algum, suponhamos um exemplo, faz de conta que ele é um balconista de uma loja, ele resolve fazer o CAR, mas ele é uma pessoa curiosa, que estuda as leis, que sabe o que está fazendo, ele vai ser melhor do que muito profissional. Então, é aí que o CAR se desmoraliza, porque como demora a análise, tem que estar estado que ainda não iniciou as análises, o PRA ainda não está funcionando na maioria dos estados, então, assim, fala assim, já iniciou com 2 anos de atraso, já foi prorrogado por 2 vezes, então, assim, é isso que ele se desmoraliza nesse ponto, assim, da falta de crédito que ele leva até as pessoas, na minha opinião. Né? Então, assim, ele é desmoralizado porque o governo deixou que ele ficasse assim. Já o georreferenciamento é o contrário, ele não tem nada a ver com o CAR, mas ele tem analista que realmente analisa aqueles profissionais que tinham aquele conceito, assim, que enviou para o CIGEF, estava certificado, e quando lançou o CIGEF, muita gente falava, agora vai relaxar tudo, porque quem era relaxado, relaxou mais ainda, porque ele achava que jogou no sistema, estava pronto, estava certificado. Hoje os profissionais estão vendo que não é assim. Por quê? Porque tem advertência, tem descredenciamento, tem suspensão, tem cancelamento de GEL. O cancelamento de GEL você acaba perdendo o cliente, porque você está fazendo mal feito, o cliente que você perde vai procurar um outro profissional que trabalha com mais seriedade. Então, quer dizer, a tendência é a seguinte, o INPE está moralizando o georreferenciamento. É claro que não é de uma hora para outra, mas está tentando moralizar. Ao passo que o CAR virou o que virou, infelizmente, né? Mas ainda é necessário, né? Até para fins de exploração da propriedade e tal, né? Ainda é um mal necessário. Não se questiona, né, se a validade, né, do CAR, o que essa desmoralização que eu vou colocar entre aspas, né, que a gente comenta, em relação a prazos, né, e análises, né, que acabou que as análises estão aí no limbo, né? Ninguém sabe. Eduardo, e a gente sabe, a gente que está no meio aí, muitos que estão nos ouvindo agora sabem disso. O CAR, ele é um papel, e naquele papel ali, às vezes a pessoa só faz o perímetro, ele tem o recibo do CAR e usa para fazer o registro de imóveis, ele usa para tirar um financiamento em banco. Por que que acontece isso? Porque não está tendo análise. E quando iniciar as análises em vários estados, não tem tanto fiscal que necessita para fiscalizar as áreas. Então,
a gente sabe que é um papel que não tem conferência alguma sobre ele. Então, muita gente não declara reserva, a pessoa fica faz de qualquer jeito na esperança que vai passar, e a gente não sabe até que ponto, como que serão essas análises, né? Então, é aí que dificulta um pouco o CAR. Deixa eu aproveitar e registrar o comentário do Breno Reis aqui. Ele falou que só faz o CAR se existir o GEL do imóvel, pois aí fica um serviço definitivo até que haja um desmembramento ou remembramento. Aí é o mundo ideal, né? Você só fazer o CAR se tiver o georreferenciamento. Mas aí é uma decisão de cada profissional, né? Porque limita muito o teu público-alvo também, né? Você só vai na propriedade que já tem o GEL ou que você tenha que... Mas aí entra uma outra questão, que aí já falando de oportunidades, né? Que é de saber convencer o proprietário rural da importância de fazer o georreferenciamento, né? Junto com o CAR. Então, tá certíssimo aí o prêmio. O produtor rural já sabe, só que ele não sabe como. E outra coisa, que a Margarete comentou que faltou... Não, desculpa te interromper, Arthur. Eu só queria comentar que a Margarete falou, né, que o INCRA não comunica direito, né, esses prazos, né, e o proprietário vai saber só lá na frente. O INCRA comunicou, a única informação que eu vi foi no Facebook. Só que nem todo proprietário vai ter que contar com a sorte que um filho, né, um sobrinho veja lá e consiga fazer a relação, né, da área, que agora precisa aquilo. Então, realmente, falta um pouco melhorar a comunicação, né, do INCRA. O INCRA, inclusive, publicou no site dele, né? Mas qual proprietário rural que vai acessar o site do INCRA e por que ele acessaria? Né? Então, assim, acho que o governo deveria divulgar, os cartórios deveriam pôr um cartaz, imóvel a partir de 100... O INCRA comunicou com os cartórios, né? Já mandou aviso para todos os cartórios falando sobre o prazo. Agora, os cartórios que têm que ajudar na divulgação também, né? Aquele programa das 5 da madrugada também, que o proprietário assiste, né? Tem o rádio, programa, né? De rádio, né? Ligado, Voz do Brasil, né? Que Voz do Brasil é obrigatório. Às vezes a pessoa se obriga a ouvir, né? Então, talvez eu tenha até saído de alguma coisa na Voz do Brasil aí do INCRA, né? Porque mas não, a gente acaba sabendo só por Facebook mesmo. Mas, Margarete, tem alguma representação na Câmara lá, parlamentar, que dê foco a questão da reforma agrária, essa questão fundiária? Tem? Sabe? Na verdade, já teve representação querendo acabar com o georreferenciamento, né? Com o CAR e tudo, mas só que não consegue. Né? Então, até parou. Não, tanto que, assim, que eu saiba, não houve movimento para prorrogar o CAR. O GEL, aliás, né? Não houve, não se falou nisso, né? Ficou bem na calada mesmo. Já o CAR, antes do CAR, tem aquele burburinho todo, né? Vai prorrogar, não vai... Você vai ver, Arthur, escreve o que eu estou te falando, no final de 2017, ainda um mês antes, ninguém vai correr mais para fazer o CAR, porque vai ficar na esperança que prorroga novamente, né? E aí vai desmoralizando cada vez mais. A moral vai embora. É mesmo. Como diz o Davi aqui, né? O Davi, não sei, que se você não aguentar o sindicato, muitas das vezes fica até sem informação, realmente. Deixa eu registrar aqui o Fernando também, ele pediu se a gente pode focar nas tendências, nas oportunidades, e a gente está debatendo procedimentos muito burocráticos. Que é uma oportunidade, o que a gente comentou, né, do georreferenciamento. Foi dia 20 agora, Fernando, que mudaram as áreas, mudaram os limites de obrigação do georreferenciamento de imóveis rurais. É uma imensa oportunidade para quem trabalha com GEL. Mas, já indo além, né, até para a gente cumprir a nossa... Não é bem uma ementa aqui, né, mas o roteiro mais ou menos que a gente pensou, nessa área de gestão territorial, vamos dizer assim. A gente tem o Sinter também, que muita gente nem sabe que é o Sinter, né? E ele foi instituído por um decreto no dia 12 de maio, foi nos últimos dias do governo da Dilma. Então, foi no meio daquela saída dela, ficou meio escondido, mas é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, né?
que a ideia é centralizar as informações sobre cadastro, ligar com Receita Federal também. Para mim, ainda não está muito claro assim, onde que vai abrir oportunidade para quem é da área de de levantamentos, por exemplo. Eu vejo como uma coisa mais de GIS, assim, mais de banco de dados geográficos. O que vocês acham? Fala aí, Arthur. Assim, eu acho que essa questão de você unificar, né, todo o cadastro nacional na Receita Federal para cobrar, né, para cobrar imposto. Isso vai contra até a Constituição lá de 88, que permite que só os municípios mapeiem. Então, como é que a União vai mapear, vai cadastrar? Como é que vai ser isso? Vai haver um confronto aí, um confronto legal aí de competência, né? Porque, até onde eu sei, é o município que se mapeia. A competência de mapeamento é dos municípios. Agora, o governo vai fazer isso agora, vai unificar todo o cadastro geográfico. Eu não entendi muito bem, não. Mas é uma reserva de mercado boa. A burocracia sempre foi uma reserva de mercado. Então, acredito que fugir mesmo, né, para a parte mais... o GIS-Web, né, o SIG-Web, está na vanguarda aí, os APIs, né, do Google Earth, do Google Maps também. Eles vão ser bem largamente utilizados aí nessa questão. Mas essa questão legal, nebulosa para mim agora. Né? Então, não sei. Vamos ver. Mas é uma boa reserva de mercado aí. E a gente já tem que se preparando. Você vê que o Sinter, hoje aqui no curso, por exemplo, eu falei sobre o Sinter porque eles não sabiam o que era o Sinter. Eu falei, gente, nós temos que nos preparando agora. Você estava falando aí sobre o município, né? Quem vai gerir tudo é a União, né? Através de quem? Da Receita Federal. Porém, os municípios que não tiverem condição, por exemplo, eles não têm verba para pagar quem faça e tudo, então, através das nuvens, o governo disponibilizar que se faça isso. Só para o município que não tem condição. Então, você vai ver um mercado de trabalho que vai abranger tudo. A parte de GIS, a parte de GEL, porque o cadastro do Sinter ele é urbano e rural, vai mapear, tem até aquele desenho, né, que vai montar o quebra-cabeça. Então, quer dizer, o Brasil realmente vai ter condição de saber qual que é a verdadeira área, quantos imóveis urbanos, quantos rural, qual que é a verdadeira área que o Brasil tem, que não sabe, não se tem controle sobre isso, né? Tem estimativa. Então, vai conectar tudo, vai conectar não, vai se formar camadas de tudo, né? Então, assim, vai ter a camada de GIS, a camada, por exemplo, de meio ambiente, aí é onde entra o CAR, entra tudo que se refere ao meio ambiente, e a camada é por camada, né? E que vai, na verdade, vai ser maior comunicação? Vai ter essas camadas, mas a comunicação maior vai ser entre o registro de imóvel e a Receita Federal. É onde vai se combater em grande parte a sonegação. Porque eu não vou poder mais, por exemplo, ter uma casa e por algum motivo, por exemplo, eu vou separar do meu esposo, então, ou eu vou casar com o sujeito que está interessado no que eu tenho, eu vou passar minha casa para o nome do Arthur. Então, o Arthur vai ter que dar conta para a Receita Federal de onde que ele tirou dinheiro para comprar a minha casa. E eu vou ter que dar satisfação do que eu fiz do dinheiro da casa que eu vendi para ele. Sim. Então, assim, nesse ponto, vai ter realmente esse combate à sonegação. E isso tudo vai gerar o quê? Imposto, né? Então, a gente tem que acreditar que tudo que vai gerar imposto para o governo vai dar certo, né? Então, até porque não dá certo. É o sistema mais avançado, né? É o de arrecadação, né? Mas a gente tem que se preparando desde agora, gente, tá? Vamos aí se preparando, porque todos os imóveis vai ter agora um número único, né? Vai ser como se fosse o CPF, um exemplo. O meu CPF é o número que eu uso para tudo, né? Então, também, assim, não vai ter mais esse negócio, um número de CCR, um número disso, um número de registro de imóvel, então vai ser um número código que vai servir para o imóvel de modo como um todo. Então, você vai ter que aumentar os funcionários da Receita Federal, de registro de imóveis, porque vai aumentar o trabalho para eles, né? Então, na nossa área, na sua, né, por exemplo, que trabalha nessa parte de GIS, de imagem, de referenciamento, então a gente tem que já se ir preparando, né?
Olha, aproveitando aqui o assunto gestão territorial, a Melissa perguntou aqui dos aplicativos dos bancos. Eu não sei se o nosso amigo Jeff está participando, porque ele participa de todos os webinars, né? Ele é um entusiasta, mas para quem não sabe, é uma outra área imensa que a gente pode atuar, que é de uso de sensoramento remoto e GIS para operações de crédito agrícola, para acompanhamento de operações de crédito agrícola. E isso, o Banco Central, ele está obrigando os bancos a fazerem, então, qualquer empréstimo, a partir de R$40 mil, qualquer financiamento agrícola a partir de 40 mil já precisa desse acompanhamento, e são imagens que têm que ser feitas em 3 estágios da plantação, então não é só fazer um mapeamento, é um acompanhamento constante, e isso já está rolando. Olha lá o Jeff, bem-vindo, Jeff. É um prazer falar com você. Nossa, Jeff. Tá aí o Jeff. E as seguradoras estão indo nessa linha também. O Emerson, que é o diretor aqui do Mundo Geo, ele teve uma reunião essa semana com uma seguradora grande que eles queriam entender como que funciona o mercado de drones, como que é feito o imaginamento, como que é feita a análise dessas imagens. Então, na esteira do Banco Central, aí as seguradoras também já estão se preparando aí para usar a geotecnologia para apoiar as operações deles, mas para oferecer algo a mais também para os seus clientes. Então, é mais um mercadão. O Paulo... Um exemplo bom... Pode falar. Fala, Margarete, fala. Até mais da sua hora do que da minha, está perguntando sobre drone no GEO, né? Ainda não pode, Paulo, tá? No georreferenciamento usar drone, mas dizem que no futuro poderá. Fala aí, Arthur. Não pode não? Não pode não. Não pode usar drone, não? Você ia falando alguma coisa? Não, eu perguntei agora se não pode mesmo usar o drone no georreferenciamento de imóveis, porque um amigo meu na faculdade, o projeto final dele foi atestar se o drone é apto, né, a realizar um georreferenciamento de imóveis. Eu não sabia que não podia, não. Pode usar de forma experimental. Só complementando esse assunto do drone, ele pode usar para validar informações de forma experimental, assim, num TCC, por exemplo. Mas num trabalho para valer mesmo, né? A pessoa coletar dados com drones, por mais que o drone cumpra com a acurácia lá que é pedida na norma, a norma não contempla. Então, ainda não pode. Mesmo que seja ponto inacessível, né, mas para o georreferenciamento ainda não dá. Vou dar um exemplo naquela hora, eu esqueci, né, mas acabei lembrando, que um exemplo da seguradora que usa geotecnologias, eu fui assaltado aqui no Rio, normal no Rio, né? E como é que eles acharam meu carro? Eu achei aquilo sensacional. Eles tinham no chip lá eles me dão um chip, né, para deixar no carro, e no chip eles têm um GPS. Aí eles falaram, teu carro tá aqui. Aí ligaram para a PM, e a PM foi lá e recuperou meu carro. O exemplo, né, da seguradora com a localização. Então, realmente, né, fica muito fácil, né, você deixar o carro ser roubado e pegar o dinheiro do seguro, né? Aí eles têm essa técnica agora. Eu ganhei um chipzinho e toda vez que acontecer alguma coisa, eu faço o BO e tal, eles localizam lá no sistema deles. E foi fácil. No dia seguinte, de manhã, eu já recuperei meu carro. Então, muito isso. bom, né? É a seguradora, né? Aproveitando o assunto, só para fechar o do drone, o Manuel perguntou se o drone vai acabar com a coleta de pontos em loco, né, em campo, para georreferenciamento. Manuel, não vai e nem quando for contemplado na norma, porque sempre vai ter pontos que é impossível imagiar com um drone, você vai ter que fazer amarração, então... Existem drones que você consegue fazer mapeamento de alta precisão sem pontos de controle em solo. Drone com tecnologia RTK, mas aí o preço deles também é 4, 5 vezes mais caro. Mas mesmo assim ainda vai haver pontos onde não é possível fazer a coleta com drones.
Nem esse com a RTK, Eduardo, eu não confio não, hein? Não confio não. 100 pontos de amarração, como é que é isso? A gente vai fazer a matéria de capa, ó, 2 assuntos relacionados. A gente vai fazer a matéria de capa agora da revista Drone Show sobre isso, sobre drones que dispensam pontos de apoio em campo. Então, já convido vocês para um próximo webinar que a gente vai fazer sobre esse assunto, para debater essa precisão. E o outro assunto, que também vai ser assunto da matéria de capa, só que da revista Mundo Geo, não sei se vocês já ouviram falar de AGTech, ou AgTech, ou falam de Agritech também. Está acontecendo um evento agora em Piracicaba, na Exalc, que é sobre startups da área agrícola. Então, busquem, por exemplo, pela Agronal, é uma empresa do Antônio Morelli, que já foi palestrante no GeoConnect. Eles têm um sistema que o proprietário rural paga lá um valor muito baixo para fazer uma assinatura, e ele tem lá um acompanhamento com imagem de satélite da propriedade dele. E esse evento, se não me engano, foi hoje o dia inteiro e amanhã, é sobre isso, sobre startups, empresas muito pequenas, mas que estão revolucionando o agronegócio. Vai ser um assunto da próxima revista Mundo Geo, aí, então fiquem ligados que a gente vai trazer para vocês. O Eduardo, o Lucas perguntou aqui que ele faz curso de biologia e ele pretende fazer pós-graduação em georreferenciamento. Eu não sei, Lucas, sinceramente, se o biólogo pode, mas você joga na internet lá sobre o Compia, que lá tem relação de 2 profissionais que estão habilitados a fazer a pós para assinar o georreferenciamento. Que o biólogo pode. Eu não sei, porque não sei se tem topografia na grade de vocês, para depois se você fazer a pós-graduação. Então, você tem que verificar lá na relação do ponto. Eu até tinha essa relação, mas não está nesse computador aqui. Aqui, nesse notebook, eu não tenho ela. Mas, se eu ganhei aí, põe na busca aí, análise, habilitado, georreferenciamento, Compia. Margarete, mas acho que é geoprocessamento. Ele colocou ali, fazer pós-graduação em geoprocessamento. Aí, o geoprocessamento é tranquilo, tem muito biólogo que faz. Software livre, com software livre principalmente. Ok, gente? Mas desculpa aí, eu não tinha lido direito, tá? Geoprocessamento. Para geoprocessamento é tranquilo, tem muito biólogo que acaba fazendo especialização no mestrado, doutorado e atuando nessa área de geoprocessamento. Aí, pode ir, vai com fé aí, vai tranquilo. Na UERJ tem cartografia na grade de biologia lá. Mas é bem básico mesmo, né? Rumo, azimuth, aquela história toda. Na verdade, o biólogo ele pode fazer. O biólogo ele tem um conhecimento temático, né? Mas ninguém ganha dele. Agora vai dimensionar as áreas agora. Dimensionar as áreas que é outro esquema, né? Então, eu acho que deveria ter na grade dele, como na UERJ tem, mas é muito básico, mas deveria ter uma topografia, né, aplicada, levantamentos. Acho que é importante para eles. Por exemplo, ele vai fazer o carro, né? Então, acho que deveria ter uma básica, né? Devia, lógico. Assim como o geólogo também, o geólogo só sabe fazer croquis, né? A maioria, tá? faz o croquis, faz bem mesmo, mas ele tem que passar esse croquis para um sistema de formação, né? Até para poder apresentar depois, gerar outros dados, mas também não tem essa grade, não tem geoprocessamento não, SIG. Não mas tem. O geógrafo não tem o geoprocessamento, geógrafo? Não, geólogo... O geógrafo tem. Geólogo. O geógrafo é o cara. Mas o geólogo dos minerais, né? A terra mesmo, ele tem o SIG, mas como eletiva, não é obrigatória. Então depende da aptidão do universitário lá e tal. Ele usa topografia, né? O pessoal lá da Univasf justamente para usar a topografia na geologia. Até para poder também distribuir as amostras dentro de uma área de interesse e interpolar depois, ele também tem que ter um conhecimento de distribuição de pontos e tal. Então é bem importante o SIG mesmo nessa questão aí
da geologia, né? A parte mais mineral. Quase todos são abertos para topografia. Por exemplo, a arqueologia, né? Tem que ter topografia também, porque ele faz estudo de solo, ele faz dimensões, né? Então, deveria ser uma matéria obrigatória em quase todo curso, né? Verdade. Claro, medicina não, né? Menos humanas, né? A medicina, não, o direito, coisa não, né? Sobre o direito, não se faz ainda com precisão e aberto ao público, né? Com seriedade, a circunscrição de delegacias, a circunscrição de tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, que são mais nos estados, não se faz. Então, fica aquela jurisdição, aquele conflito, né? Que o SIC poderia solucionar isso da melhor maneira possível. Não se faz, eu vi esse vácuo, né? De atuação nossa. De 50, vamos dizer assim, aí tem os RTK aí com 150, 200 mil reais. Então, acessível é relativo, né? Depende da aplicação. Se você for trabalhar com áreas imensas aí no setor agrícola, você usa aí um drone de 50 mil reais, esse investimento pode retornar bem rápido para você. Tem empresas também que estão entrando com um modelo de negócio diferente, de alugar o drone, né? Você usar somente o tempo que você pagar só pelo tempo que você usa o drone. E aí, depois daquele tempo, você devolve o drone, pega outro revisado, continua usando, é um outro modelo de negócio. Então, Breno, com o tempo, claro que os equipamentos vão diminuindo de preço, né? Mas sempre vai ter essa escadinha, vai ter o semi-profissional, aí vai ter o drone profissional multirotor, que é mais caro, vai ter o asa fixa, e aí vai subindo o preço, mas também vai aumentando a tua gama de aplicações, né? A Melissa comentou aqui das agtechs, né? As startups de agricultura. Eu conhecia já a Agronal também. E o Paulo falou o seguinte, que acredita que a proibição do uso dos drones do georreferenciamento está mais ligada à legislação, ainda pendente que a precisão obtida pelo levantamento. Com certeza obteremos precisões bem acima das requeridas do CIGEF. Então, certíssimo, Paulo. Os drones, eles atendem a precisão, só que por ser um setor que não está 100% regulamentado, o INCRA não pode colocar na norma dele que dá para usar drone. Então, o próprio INCRA, a gente falou isso, eu falei em 2015 com uma pessoa do INCRA, lá no nosso evento, que ele falou isso, que o INCRA está pressionando a ANAC para que a ANAC libere a regulamentação, para que o INCRA possa colocar na próxima edição da norma os drones. Então, aguarde aí, que é uma questão realmente, não é técnica, é uma questão legal, por causa da regulamentação. Eduardo. Estamos te ouvindo. Ainda não foi regulamentado. Ainda não foi regulamentado, não, né? A ANAC ainda não sancionou. Não, a ANAC já vai fazer um ano, né, da consulta pública, que eles lançaram no final de 2015, aí eles receberam lá muita sugestão, e aí, segundo eles, estava demorando para sair a regulamentação, porque eles receberam muitas sugestões, muita análise. E aí, depois teve uma saída de um diretor, aí sempre são 5 diretores lá da ANAC, e precisa de ter no mínimo 3 para sair alguma decisão estratégica, né, importante como essa. E aí estava sem esse mínimo de 3. Aí agora, faz pouco tempo aí foi nomeado esse terceiro, mas continua essa indefinição. Enfim, a gente está na espera, né? Estamos com prazo de espera aí faz mais de ano já. Demora, né? Uma legislação, um ano. O Melissa perguntou se a gente ouviu falar de UAV IQ. IQ eu não ouvi falar ainda, Melissa. Se você puder colocar aí no chat para a gente o que é, a gente agradece.
O Ramon, voltando a falar de graduação, aí ele pergunta se o engenheiro ambiental com prática em SIG consegue se encaixar bem no mercado. Olha, Ramon, o engenheiro ambiental tem uma das melhores formações aí para trabalhar nessa área se é uma pessoa que tem conhecimento em SIG, sensoramento remoto também, se encaixa perfeitamente no mercado. Fica tranquilo. Um abração para o Bruno Marascal, que é nosso colega. Tá aí o Bruno também? Ainda. Ah. Eu estou dando uma passada aqui nas perguntas. De onde, hein? Parece que não é do Brasil, Esaú? Esaú, não sei, se puder colocar aí para a gente de onde você é. A Melissa perguntou se o Phantom ajuda em georreferenciamento, qual a precisão das imagens. Melissa, eu sugiro para você dar uma olhada num grupo no Facebook, e tem no WhatsApp também, se chama Topodrone. Daqui a pouco eu coloco o link aqui no chat. Eles fizeram lá alguns comparativos do Phantom 2 com o Phantom 3, do 3 com o 3 Pro, se não me engano. Então, eles mostram lá que dá para usar a Phantom para fazer muita coisa, dá para usar na área ambiental, por exemplo, mas não dá para trabalhar com georreferenciamento. E aí, a palavra georreferenciamento ela é meio complicada também, né? Porque se você pega uma imagem e georreferencia ela, você está fazendo um georreferenciamento. Mas vamos deixar bem claro aqui que a gente está falando do georreferenciamento de imóveis rurais para atender a terceira edição da norma técnica do INCRA. Aquela que precisa de 50 centímetros, que não dá para usar drone, bem claro. O Phantom não dá para usar para esse tipo de levantamento. Você pode até fazer se você quer, por exemplo, entregar a planta da propriedade com uma imagem de fundo, feita com um drone, uma imagem assim, de altíssima resolução, você pode tranquilamente fazer isso. Mas usar ele para obter as coordenadas dos pontos, aí não é possível. Okay? Eduardo, mesmo porque é o seguinte, quando libera o uso de algum aparelho, como o laser scanner, por exemplo, né? Ele é liberado o uso, mas é só para lugares inacessíveis ou custo d'água, né? Limite natural. Então, ele não pode tomar para fazer uma leitura com laser scanner. Assim vai ser o drone também. Eu acho assim, não vai ser qualquer pessoa que vai poder fazer um levantamento com drone. Certamente vai ter as exigências, qual profissional, que custo deverá ter, se ele vai ter que, como existe a RT, por exemplo, quem trabalha com imagem, se eu tenho meu curso de processamento, se eu não tenho o CREA, se eu não posso assinar o RT, eu não posso fazer um estudo de imagem para o georreferenciamento, para marcos inacessíveis, né, vértices, aliás, inacessíveis. Então, o profissional tem que ter habilitação técnica para isso, não adianta só ele ter o curso. Então, assim, provavelmente o INCRA também irá ter uma exigência para quem poderá manusear o drone, né? E porque ele vai ter que dar um documento ali que comprova a exatidão daquele levantamento dele. Vamos aguardar, então, isso, né? É isso aí. Tem aqui, o Márcio Midon perguntou como está a liberação de drone para cadastro técnico multifinalitário. Márcio, como a gente comentou, né, não está liberado. E para a área urbana, mesmo quando sair a regulamentação da ANAC, vai ter muita restrição para a área, todos os órgãos do município, fazer uma camada única para eles. Eu acho que você tem, nas Olimpíadas, aí você deve ter visto muito isso, né, Arthur? Não sei se você chegou a visitar a sala de situação lá no Rio de Janeiro, mas eles fizeram mais ou menos isso, né? Integraram todo mundo num espaço só, mas eu não sei se você sabe isso, se é real mesmo, que o sistema é meio no grito, assim, do tipo, aconteceu alguma coisa lá, um acidente em algum lugar, alguém fala, aconteceu um acidente em tal lugar, preciso de um guindaste, aí o outro lado da sala fala, eu estou mandando. Era isso mesmo? Apagar fogo, né? Apagar incêndio, né? O famoso apagar incêndio. Mas, assim, isso antes poderia até ter ocorrido, né? Quando o sistema era unificado, o SIG, ele governava as decisões mesmo do comitê. Mas aí, né, aquela troca de diretor, né, e tal, entrou uma diretora em transporte que era geógrafa.
do lado dela. Ela falou, não, o SIG é para transporte. Aí o SIG ele meio que descaracterizou como uma ferramenta mais geral e se tornou uma ferramenta só de transporte. Mas ela não integrou, eu entendo que Smart City seria a integração de toda a cidade, todas as ruas, tudo, logradouros, rios, tudo. Mas não, ela integrou somente as zonas de competição, que eram 4, né? Deodoro, Barra da Tijuca, Copacabana e Maracanã. Então, só o entorno dessas zonas que foi mapeado, foi cadastrado e realizado. E lá, né, a parte de processamento era dividida em 3. Era a parte de qualidade de dados, né, na qual a gente ia lá no campo, levantava, sabia os acessos, entradas e saídas. Isso era importante para a segurança também. Tinha a parte de documentação, porque as centrais de operação de ônibus queriam mapas, né, dos acessos às instalações. Então tinha essa parte de documentação e tinha a parte de rotas, que era a parte mais logística, né? A gente modelou a estrutura viária do Rio de Janeiro e, a partir dessa modelagem, determinava rotas mais curtas para ônibus e carros. Os carros levavam os atletas mais badalados, né? O Bolt, o Hipólito, e os ônibus levavam os outros atletas. Então, eram basicamente essas três vertentes de atuação do SIG, né? Que era a qualidade, documentação e a logística mesmo. Mas ele se descaracterizou em 2015, quando ele deixou de ser uma ferramenta mais geral e passou para transporte. Isso deu precedente para todo mundo lá, porque quem é que utilizou SIG em evento, né, em grandes eventos? Só Londres, que em 2012 que utilizou. E acompanhar, senão a gente fica para trás mesmo. A oportunidade chega. Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos.